Olá, meus queridos. Vamos dar início hoje à 22ª aula, que fala do Apocalipse de João, em especial da sua parte A. O Apocalipse é o título do último livro, que compõe o Novo Testamento. Tem uma natureza profética, com um conteúdo vasto e muito abrangente. E com uma grande riqueza de simbolismos, até um certo misticismo, vamos dizer assim. Então nós vamos, nessa parte A, ter uma visão geral do que foi o livro do Apocalipse, tá? E depois, na parte B, vamos analisá-lo na próxima aula, sob a ótica do Espiritismo. O termo Apocalipse é originário da palavra grega apokalipsis, que significa, ao pé da letra, revelação. Por esse motivo, é denominado Livro das Revelações, e foi escrito em grego. Por que em grego? Por que o idioma grego? A língua grega ela foi predominante, vamos lembrar, na elaboração da maioria dos textos do Novo Testamento. Nós vemos aí o Evangelho de Lucas, escrito em grego, as cartas de Paulo, muitas delas também em grego, porque a língua grega era considerada a língua culta da época. Como nós tivemos recentemente, no século passado, o francês como sendo a língua culta, que obrigatoriamente todos os povos da Europa falavam francês, da Ásia, até da América. E hoje, na atualidade, o inglês. Embora o inglês não seja culto, seja comercial, mas é uma língua tida como universal. E naquela época, o grego era a língua universal. O domínio da Grécia sobre a Palestina tinha se iniciado com a conquista de Alexandre Magno, Alexandre o Grande, lá em 332 a.C., e durou até o ano de 63 a.C., quando começou o Império Romano. No entanto, essa influência da cultura grega permaneceu, sobre todo o período do Império Romano. Essa influência cultural, chamada de helenismo, Helena, da Grécia, é o conjunto de costumes, tradições e ideias da Grécia Antiga, que se expandiu por grande parte do Oriente. Engloba desde a retórica, a arte do discurso, até as artes plásticas, pintura, arquitetura, escultura, etc. E, como nós sabemos também, a política teve grande influência da cultura grega. Nós vemos aí a arquitetura romana baseada nas tradições gregas, até a mitologia romana. Se nós formos fazer um paralelo, eles usavam as mesmas divindades, que eram adoradas pelos gregos, só trocavam o nome. Um romano culto, naquela época, tinha que saber o grego. Então, por isso, dessa forma, ela se tornou a língua predominante do cristianismo primitivo. Se nós formos associar a origem do cristianismo com Roma, que realmente nasceu em Jerusalém, mas se expandiu através de Roma. Nós vemos aí as viagens de Paulo, de Pedro, tudo relacionado com o Império Romano. Seguindo o nosso livro aqui, quem foi o autor do livro Apocalipse? A maioria dos livros bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, geraram já muitas controvérsias, como nós já vimos em aulas passadas, sobre sua autoria. Quem escreveu de fato? Nós tivemos já esse exemplo em algumas epístolas de Paulo, em algumas cartas de João, do próprio Tiago. Quem escreveu? Será que foi ele mesmo? As datas talvez não coincidam, mas, de certo, alguém que era muito próximo a ele, que tinha a mesma filosofia, a mesma corrente de pensamento. É uma pergunta que nós
ficamos aí no ar, né? Quem é o verdadeiro autor? Quem escreveu? Então, são dúvidas que vão ser dirimidas com o tempo, como essa dinâmica de conhecimento que nós temos, né, na atualidade. Talvez no futuro, o que a gente saiba hoje, né, seja pequeno do que a gente vai saber mais à frente. Mas, de certa forma, isso é irrelevante, porque o que importa é o conteúdo desses livros, né, que nos deixaram. E interessante, aqui na Bíblia de Jerusalém, na introdução do livro Apocalipse, temos a seguinte observação. Eu vou ler para vocês. Se o Apocalipse de João apresenta parentesco inegável com outros escritos joaninos, também se distingue claramente daqueles por sua linguagem, seu estilo e por certos pontos de vista teológicos, a tal ponto que se torna difícil afirmar que procede imediatamente do mesmo autor. Não obstante tudo isso, sua inspiração é joanina e foi escrito por alguém do círculo dos discípulos imediatos do apóstolo e está impregnado de seu ensinamento. Então, como eu já disse, essa é uma questão que muitos teólogos irão debater, talvez por muito tempo. Mas, vamos considerar algumas coisas. Nós estamos falando aqui do Novo Testamento, né? E temos alguns livros, psicografias, que relatam claramente o Apocalipse e a forma como ele foi desenvolvido, vamos falar assim, é um projeto, né, de leitura, como ele foi ditado, como ele foi escrito. Um exemplo, eu até dou uma recomendação para vocês, o livro Francisco de Assis, de João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês, que conta a história de Francisco de Assis desde a sua encarnação como João Evangelista. Nós já sabemos que Francisco foi João, né, reencarnado. E tem vários capítulos iniciais ali falando de João que relatam algumas partes do Apocalipse. O Apocalipse, né, é atribuído a João Evangelista, filho de Zebedeu, e irmão de Tiago Maior, também apóstolo de Jesus. João, segundo a tradição, ele foi o único dos apóstolos que morreu de morte natural, ou seja, ele não foi martirizado, embora tentaram várias vezes. Leiam o livro Francisco de Assis. Lá tem algumas passagens também, quando João esteve preso na ilha de Patmos, né, que tentaram matá-lo, inclusive. A forma mais cruel das tentativas, foi através de um tacho de azeite fervente, um tacho enorme que cabia uma pessoa dentro. Colocaram o apóstolo lá e deixaram ele por uma semana cozinhando naquele azeite. Daí os soldados, quando deu uma semana, viraram, né, para tirar o que tinha sobrado dele lá, para dar um fim. E para surpresa deles, o apóstolo saiu andando, ileso. Eles ficaram estagnados, assim, apavorados. Como pode isso, né? João tinha sido protegido pela espiritualidade, né, por toda aquela equipe que cuidava do seu trabalho aqui na Terra. Ele acabou convertendo aqueles soldados e tantos outros que eram designados para ir tomar conta dele naquela ilha. Eles iam cuidar de um prisioneiro e se tornavam aprendizes da doutrina cristã, se convertiam. Muito interessante. Então João morreu de morte natural na cidade de Éfeso. Depois que ele saiu lá da ilha de Patmos, né, trocando de nome, inclusive, passou a ser chamado de Pai Francisco, que coincidência com Francisco de Assis, né? Ele foi chamado de Pai Francisco até por orientação dos próprios soldados. Olha, João, nosso mestre querido, vamos te dar um conselho. Troca de nome, vai morar longe de Roma, para que ninguém
mas te persiga e tentem te matar, né? Você está se tornando temido até pelo imperador, porque é muito intrigante tudo isso que está acontecendo, o que você consegue fazer. E assim foi. E João acabou indo para lá em Éfeso, que já tinha uma comunidade cristã fundada por Paulo, né? E também era o local de residência de Maria. E João, então, foi morar com Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e cuidou dela até o fim de sua vida. E foi nessa casa de Éfeso, onde ela morava com João, que o nosso amigo Lucas, né, que escreveu o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, era amigo de Paulo, que era amigo do imperador Tibério, que fez um trabalho magnífico na igreja que nascia, né? Foi ali naquela casa que Lucas foi encontrar com Maria de Nazaré e, através do testemunho dela, pessoal, ele escreveu o seu lindo evangelho. Por isso que eu digo que o evangelho de Lucas é um dos mais belos, que ele foi praticamente ditado por Maria de Nazaré. Lucas escreveu baseado no que os discípulos diretos de Cristo tinham lhe passado e, em sua maior parte, o que a própria mãe de Jesus na terra tinha lhe contado. Bom, João, segundo o nosso livro, teve várias vezes na prisão, como todos os discípulos, todos os seguidores de Cristo, e foi exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele permaneceu lá de 3 a 4 anos. Por volta do ano de 95, mais ou menos, ele escreveu lá o Apocalipse. O Apocalipse, aqui não está, mas eu já pesquisei para vocês, foi escrito, segundo a tradição, no dia do Senhor, que para eles era chamado o domingo, né? Um dia de domingo, através de um arrebatamento, de um desdobramento. Nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que quando o espírito sai do corpo, né, vai para outras paragens, tem acesso a visões, a revelações, e foi assim que aconteceu com João. Bom, vamos seguindo aqui, para não atropelar. Contexto histórico. Quando revemos a história do cristianismo nascente no primeiro ano, recordamos que o Império Romano, né, apesar do seu jugo pesado, ele concedia relativa liberdade aos povos conquistados. Isso já conversei com vocês em algumas aulas passadas. Era interessante. Os romanos dominavam, mas não aniquilavam. Eles até davam uma liberdade, né? Liberdade principalmente de religião. Eles não obrigavam os povos conquistados a seguirem as suas seitas, a sua religião, né? Politeísta. Eles respeitavam a cultura e a religião de cada povo. Então, isso permitiu, né, que a doutrina de Jesus, a doutrina do Cristo, se esparramasse por todas as regiões do Império Romano. Os romanos, eles tinham, assim, em sua expansão, o hábito de criar uma infraestrutura muito boa. Eram aquedutos, eram fortificações de cidades, ou seja, eles faziam melhorias. E a principal melhoria que os romanos fizeram, né, em todas as regiões que eles conquistaram, foram estradas. O Império Romano era cortado por centenas de estradas, né, que facilitavam a locomoção por todas as partes daquele império. E essas estradas eram utilizadas pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, que iam expandir, esparramar a sua doutrina, como Paulo. Paulo fundou tantas comunidades tão distantes, por quê? Porque tinha essas estradas para viajar, né? E isso foi uma coisa que facilitou a difusão da doutrina de Jesus Cristo. Mas, embora eles concedessem essa liberdade, teve momentos, né, da história ali que tiveram perseguições.
A mais famosa delas teve como personagem principal o imperador Nero. Nero começou seu reinado de forma tranquila, branda, mas, em certo momento, ele governou de 54 a 68, né? Mas lá no ano de 64, ele deu uma surtada, colocou fogo em Roma, né? E, para ficar de bem com o povo, que já estava achando que o imperador estava meio louco, né? Não sei porquê, mas para ficar de bem com o povo, ele teve que procurar um bode expiatório. Quem foram os bodes expiatórios para o Nero? Os cristãos. Foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Vamos matá-los, vamos, né, atrás deles. E incentivou essas perseguições. Patrocinou festejos naqueles circos, né, atirando os cristãos aos leões para serem devorados, fazia tochas humanas para iluminar as estradas da cidade de Roma com os cristãos, né, e outras atrocidades muito, muito horríveis. Então, tudo o que acontecia de ruim em Roma, de mal, todos os infortúnios, eles culpavam os cristãos. Outro período também obscuro foi com o imperador Domiciano, entre o ano de 81 a 96, porque ele queria impor um culto à própria pessoa do imperador. Ele queria se tornar um deus para eles, né? E como os adeptos do cristianismo foram contra isso, eles se recusaram, né? Ele iniciou uma perseguição contra esse povo. Então, refletindo, né, uma parte importante aqui do nosso livro, sobre esses momentos inigualáveis, tribulações e atos de inenarráveis crueldades, reconhecemos sem titubear o valor daqueles valorosos cristãos que, pela fé fervorosa e pela resignação à lei de Deus, deixaram os mais inspiradores exemplos. São os nossos mártires queridos, né? Continuando aqui, a cronologia do livro Apocalipse. Edgar Armand, nosso grande Armand, pesquisador e doutrinador espírita, né? No seu livro A Hora do Apocalipse, só lembrando que Armand também escreveu Os Exilados da Capela, uma leitura que eu recomendo a vocês, por favor, é imperdível. Então, ele na Hora do Apocalipse comenta que as vidências de João ocorreram durante dias e semanas sucessivas. Ou seja, não foi só no dia do Senhor, não foi só no domingo, como diz a tradição do Apocalipse. E essas visões também foram percebidas por João, né? Foram registradas por João na ordem que elas eram percebidas, e não na ordem cronológica dos acontecimentos que ele via. Ou seja, presente, passado e futuro são apresentados alternadamente. Então, uma hora João descreve uma coisa de muito lá do futuro, depois de volta lá do passado, depois tempo mais presente, ou seja, é alternado. O Apocalipse é um dos livros mais difíceis de se estudar, mais difícil de interpretar, embora nós tenhamos dezenas, centenas de interpretações diferentes. Já vamos falar sobre elas. A linguagem utilizada. No livro, o autor, seja João, quem for que seja, né, faz uso de alegorias, imagens, símbolos, figuras e números. Por isso, o autor José de Souza e Almeida, no livro O Apocalipse, quem tem intenção de estudar mais sobre o Apocalipse, é uma leitura também imperdível, né? Fui consultar esse livro, realmente é fascinante. Recomenda cautela ao se tentar atribuir a cada pormenor uma correspondência com a realidade, né? Acerca de todo o simbolismo utilizado, os autores apontam que a razão deve-se à circunstância acima exposta, ou seja, os cristãos estavam sendo oprimidos, perseguidos e vigiados pelas autoridades que estavam no poder. Outro ponto digno de nota aqui, que temos que esclarecer, é que João baseou-se muito no Antigo Testamento, principalmente nas palavras e símbolos dos seguintes livros:
Êxodo, Juízes, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Isaías, Jeremias e Joel. E muitos desses livros também são considerados apocalípticos. Ou seja, João escreveu o Apocalipse, segundo o que ele estava vendo, mas vamos convir, João era judeu, formado na comunidade judaica. E o que os judeus, antes de Cristo, estudavam? Os livros sagrados. E o que eram os livros sagrados para eles? O Velho Testamento, né? Os livros dos profetas, como diz aqui, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Isaías e outros tantos. Então ele já tinha aquele conhecimento, né, enraizado nele. Então ele escreveu de acordo com o que ele estava vendo e com base no que ele já sabia. E eu fui consultar lá o Velho Testamento. Realmente, sobretudo na parte de Ezequiel e Daniel e Isaías, existem diversas profecias que condizem plenamente com o que está escrito no Apocalipse. Uma coisa interessante aqui, que eu vi lá no livro do José de Souza Almeida, que eu também não sabia, mas vou dividir com vocês. Sir, né? Isaac Newton, sim, o Newton, aquele cientista tão famoso na história, ele escreveu um livro que chama As Profecias de Daniel e o Apocalipse. Ou seja, Newton também foi um grande pesquisador dessa área, né, religiosa. E ele também foi lá pesquisar no Velho Testamento, fez um comparativo entre as profecias do profeta Daniel e o Apocalipse de São João, né? Muito interessante. Então, quem gosta de pesquisar, se inteirar, é mais uma dica. O autor, vamos chamar de João, né, utilizou-se ainda do Novo Testamento, apresentando simbologias como a do banquete nupcial e a do Cordeiro, de alguns sermões de Jesus referentes ao fim dos tempos, e também de citações das cartas de Paulo aos Tessalonicenses e aos Coríntios. Não sou eu que estou falando de Paulo de novo, está aqui no livro. Antes que alguém comente. Bom, realmente, se nós olharmos aí algumas citações do Novo Testamento, né, Jesus fala muito do banquete nupcial, fala muito do Cordeiro. Nós temos algumas parábolas, a parábola das 10 virgens, por exemplo, né? Temos alguma coisa relativa à parábola do filho pródigo, também relacionada com o Apocalipse, que é citado, de certa forma, no livro de João, né? E as cartas de Paulo. As cartas de Paulo, quando ele se dirige às comunidades de Tessalônica e de Corinto, ele cita alguma coisa também de fim dos tempos, de regeneração, né? Então, isso foi utilizado na escrita do livro do Apocalipse de João. Os simbolismos. Aqueles que se dedicam ao estudo histórico e teológico do livro Apocalipse precisam, para decifrá-lo, conhecer os diversos símbolos ali presentes. Esses símbolos, consoante classificação encontrada na obra Atlas Bíblico Interdisciplinar, Escritura, História, Geografia, Arqueologia e Teologia, são resumidos em, eu vou ler para vocês. Simbolismo cósmico. O Sol, a Lua, as estrelas que mudam de natureza, a Terra que treme, são eventos extraordinários e fantásticos para indicar a presença particular de Deus e sua superioridade. Vamos puxar um pouquinho para trás da vinda de Jesus, lá no começo dos tempos, vamos dizer assim. Que os povos tinham adoração por entidades, que eram chamadas de Deus Sol, Deus Trovão, né? Estou falando dos homens das cavernas. E isso foi persistindo por algum tempo ainda. Os deuses da mitologia grega, romana, tinham a ver um pouco com eventos naturais, com forças da natureza, né? Então, era próprio dos seres humanos daquela época cultuar essas forças terríveis que lhes impunham medo, né? Temor,
de respeito. E, nesse simbolismo cósmico, foram usados também no Apocalipse para indicar a presença particular de Deus e sua superioridade. Simbolismo teriomorfo: cordeiro, leão, águia, cavalos, gafanhotos, que ora são usados no sentido comum, ora como representação de um conjunto de forças positivas e negativas que fogem ao pleno controle humano. Cordeiro, leão, águia, cavalos, são animais, mas cada um tem sua particularidade, cada um tem uma qualidade, uma habilidade, e é isso que era tirado nesse simbolismo empregado na escrita do Apocalipse. Simbolismo antropológico: o homem, a mulher, o amor, o casamento, o cuidado no vestir, o semblante, a mão, os pés, os cabelos, a voz, a alegria, a exultação, o canto, o choro. Tudo devendo ser decifrado em sentido mais profundo. Ou seja, os sentimentos, os costumes dos seres humanos, né? Só que, como ele falou aqui, devendo ser decifrado em sentido mais profundo. Simbolismo cromático: indicação das cores para representar, por exemplo, decrepitude, crueldade, o negativo, né? Ou seja, o estudo das cores. Hoje nós vemos aí algumas terapias alternativas, em especial cromoterapia, que trabalha com cores. E nós estamos vendo isso aqui lá no Apocalipse, 2000 anos atrás. Simbolismo aritmético: atribuição aos números de um valor não numérico em si, mas quantitativo, onde, por exemplo, encontramos o número 7 como símbolo de plenitude e totalidade. Se nós formos ver aqui pegar aqui o livro do Almeida, um exemplo. Dedicatória do livro às 7 igrejas da Ásia, lá no começo do Apocalipse, né? No capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? Por que 7? O 7 era tido como o número da perfeição, da totalidade. Então, tinha as 7 igrejas da Ásia, que tem os nomes no Apocalipse, mas se referia a todas as igrejas, a totalidade, né? Ainda na numerologia, nós temos aqui o alfa e o ômega, que é a primeira e a última letra do alfabeto grego. E eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, né? Que aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, Deus sendo chamado de o princípio e o fim. Tudo por Ele, tudo através dEle e tudo para Ele. As comunidades, eu achei aqui, as 7 igrejas eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Todas ali perto de Éfeso, mas que representavam todas as outras. Nós temos, ainda na numerologia, né? Ele cita os 24 tronos correspondentes às câmaras dos 24 príncipes dos sacerdotes, 12 ao norte e 12 ao sul do átrio dos sacerdotes. E os 24 anciãos representariam, pois, os príncipes dos 24 cursos vestidos de linho. Isso aqui é uma descrição, até essa frase que eu tirei está no livro do Newton, tá? É uma descrição do que João viu, né? Lá um trono com Deus Todo-Poderoso sentado no meio e esses 24 anciãos, 12 de cada lado, à sua volta. O número 12 tem muito a ver também com a cultura judaica, quando citam as 12 tribos, né? Jesus, que convocou 12 apóstolos para trabalharem com ele. Então, e por aí vai, nós temos muita coisa de numerologia. E o mais famoso deles, claro, é o 666, chamado número da besta, também constante no livro do Apocalipse. É importante aqui, nosso livro diz
Em relação a todos esses símbolos, temos sempre que lembrar que seus significados devem ser restringidos ao contexto regional da época. Eis que há outras culturas, outras escolas de pensamento que atribuem significados diferentes aos mesmos símbolos que estão presentes no Apocalipse. As interpretações. O processo de interpretação de símbolos aos estudiosos exige uma visão apropriada, acurada, cautelosa e serena. É interessante observar que cada instituição interpreta as situações de acordo com a sua crença. Se nós formos pegar aqui uma Bíblia católica não, a Bíblia, né, normal, mas algumas editoras são estritamente católicas e lá no rodapé, o que eles estão dizendo. Um exemplo, espada afiada, que é citada no Apocalipse. De sua boca saía uma espada de 2 gumes. Para nós espíritas, eu não vou entrar muito na próxima aula da Zezé semana que vem, mas a espada de 2 gumes, que significa? Que a espada é a palavra de Deus. A palavra de Deus com 2 gumes, corta dos 2 lados, que era tanto para os que estão no caminho certo como para os que não estão, né? Ela serve para todos, por isso que tem 2 gumes. Mas aqui numa Bíblia católica, vamos dizer assim, símbolo tradicional da irresistível penetração da palavra de Deus. Mais ou menos, parecido com o que a gente está falando. Irresistível penetração da palavra de Deus. Ou seja, ela abrange e afeta todos, sem distinção. Algumas igrejas evangélicas levam as citações do Apocalipse muito ao pé da letra. Se nós formos ler o Apocalipse, primeiro, vou ser sincero, vai dar um nó na nossa mente. E aos poucos a gente consegue desfazer esse nó. Mas se João levou várias semanas para escrever, a gente vai levar, acho que 10 vezes mais que isso para entender a fundo o livro do Apocalipse. Só que temos que ter, como diz aqui nosso livro, uma visão apropriada, acurada, cautelosa e serena. Nós não podemos ir de encontro ao Apocalipse, esse livro tão misterioso e tão maravilhoso ao mesmo tempo, sem cautela. Nós temos que saber distinguir o que é real, o que é simbolismo. Sendo que acho que 90% dele tem muito simbolismo. E outra, serenidade. Por que serenidade? Se nós formos ler o Apocalipse e só enxergar a descrição do fim do mundo, a hora que a gente chegar na última parte, no finalzinho, pronto, a gente já está encomendando a alma a Deus, porque o mundo vai acabar. Assim que eu fechar o livro, um cataclisma geral, acabou a humanidade. Calma, não é assim. João, ele foi arrebatado e disseram para ele lá no plano espiritual: põe no papel o que você está vendo. Escreve tudo. Só que ele escreveu do jeito que ele entendeu, do jeito que ele estava vendo. Vamos nos colocar na pessoa de João. Você é arrebatado, é abduzido, colocado num lugar diferente, cheio de luz, cheio de entidades mágicas, né? Com uma grandiosidade que assusta. Você vê o próprio Jesus ali, ao lado de Deus, sentado no trono. Eles te mostram um monte de coisa. E você já está extasiado. Um misto de apavorado, maravilhado e cheio de dúvida. E alguém te fala: escreve o que você está vendo. Então ele vai escrever conforme ele está vendo, conforme ele está imaginando que seja. E foi mais ou menos assim que foi escrito o Apocalipse, através dessas visões de João. Citamos já que eles não podiam escrever com clareza também, por causa das perseguições que os cristãos sofriam ainda. Não podiam escrever de uma forma muito direta, porque alguns interpretariam de forma errada, como fazem até hoje. O Apocalipse
não trata do fim do mundo. O Apocalipse não está dizendo que a Terra vai explodir, vai fazer pum, acabou. Tem várias coisas que estão no Apocalipse que já aconteceram, que estão acontecendo agora. E ele fala também da redenção, ele fala da regeneração da humanidade, do planeta. Então, o que a doutrina espírita nos ensina, que nós seremos tirados desse mundo e colocados aonde merecermos. Nós já estudamos várias vezes isso. Quem tiver merecimento vai permanecer na Terra como um planeta de regeneração. Quem não tiver, pode acontecer como aconteceu com os exilados de Capela. Lembra o livro que eu falei do Armond? É interessante ler para entender isso também. Outro livro interessante que fala do Apocalipse e é um apanhado da evolução da humanidade desde o seu princípio na Terra, é o A Caminho da Luz, do nosso querido Chico Xavier. São leituras que nos ajudam a ter uma visão melhor desse livro fantástico chamado Apocalipse. Continuando aqui no nosso livro, né? Embora existam interpretações tão divergentes, isso não tira a beleza e a profundidade encontrada nos temas tratados. É preciso considerar a essência da mensagem da qual o apóstolo foi o intermediário. A finalidade do Apocalipse é principalmente confortar os fiéis. Eles não estão isentos do sofrimento, mas, como serão marcados pelo sinal de Deus, estarão sob a proteção divina. O próximo tópico fala da mensagem central. Diante da situação aflitiva dos cristãos, como descrevemos no início, João escreveu as comunidades tão cruelmente perseguidas e, ao mesmo tempo, já entrevendo gerações futuras, deixando uma mensagem de incentivo à persistência, e esperança por dias melhores. Com base no que foi revelado, o apóstolo João dispôs da seguinte forma os assuntos. Primeiro, endereçamento às 7 igrejas. São 7 igrejas da Ásia, mas como a gente falou, 7 por ser um número da perfeição, um número completo, era direcionado a todas as comunidades cristãs. Narração da visão do trono da majestade divina. O que ele estava vendo, o que ele viu lá em seu arrebatamento. Exposição das provações que a humanidade passará. Já passamos por várias. Estamos passando, no momento, por uma provação. E quantas mais virão? Só Deus sabe. Anúncio da queda da Babilônia, das lamentações sobre a terra, da alegria, triunfo nos céus e das vitórias do Cristo sobre os falsos profetas. Essa Babilônia aqui citada tem diferentes interpretações. Alguns falam que era Roma, porque os discípulos, inclusive Pedro, chamava de Babilônia a própria Roma. Babilônia, para quem não sabe, era a capital do Império Babilônico, que tinha escravizado anteriormente os hebreus, o povo judeu. Eles foram libertados depois de lá, mas ficou na memória deles o cárcere. E Babilônia era uma cidade que representava para eles toda a perdição. Apesar da sua grandiosidade, para eles trazia aquela mágoa. Era a falta de liberdade, era o tormento daquele povo. Então, alguns chamavam Roma de Nova Babilônia. Alguns autores interpretaram essa Babilônia, como sendo a própria igreja, a própria igreja católica, apostólica romana. Chamaram também de Babilônia. Então, o anúncio da queda da Babilônia. Então, cabe a cada um ler e entender do seu modo, sempre utilizando o livre-arbítrio e o bom senso. Prenúncio do juízo final, enaltecendo o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Prenúncio do juízo final, não como algumas seitas, algumas religiões esperam, todo mundo lá dormindo até que serão acordados para o juízo final, para fazer a contabilidade de seus atos. Nós já sabemos que não é assim. Nós estamos pagando por nossos atos em cada reencarnação.
em cada vez que a gente volta aqui para essa terra. Ou seja, há uma dinâmica em tudo isso. Não ficamos estagnados, esperando, sem trabalhar, sem fazer nada, né? E novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Essa nova Jerusalém representa toda a habitação nossa, dos filhos de Deus nessa terra. Novo céu e nova terra, podemos dizer aí, da transformação do planeta, que vai passar para um planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Não vou falar muito para não invadir a próxima aula, tá, gente? E por fim, admoestações e conclusão com as promessas finais. Em síntese, o livro do Apocalipse nos convida a resistir diante das tribulações, a combater o mal e persistir na construção do bem. Apesar de estar escrito em forma de carta, né, dirigida às 7 igrejas da Ásia Menor, é uma mensagem universal, como eu já falei. João procura desvelar os acontecimentos, anunciando que após muitas lutas e graves acontecimentos, surgirá assim um novo céu e uma nova terra. Viram que eu não me ative aqui a ler nenhum trecho do Apocalipse para vocês? Porque se vai ler um, tem que ler todos. É muito interessante. Mas recomendo. Depois dessa aula, peguem lá a Bíblia, o Novo Testamento, e leiam o Apocalipse de João. Tirem suas conclusões e fiquem preparados para a próxima aula, que vai falar do Apocalipse à luz da doutrina espírita. Daí vai entrar a nossa interpretação de acordo com a nossa doutrina, né? Mas leiam. É muita riqueza de informação, apesar do seu simbolismo, do seu misticismo, tá? É bem João. João era assim. Nós vemos, comparando aos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, qual que era o mais místico, né? O de João. Não podia ser diferente. Então, recomendo a leitura, que todo estudo, todo conhecimento agregado só nos faz evoluir cada vez mais. E que assim seja. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.